Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. É uma linha de gestão, Júnior, que vem sendo também muito criticada pela precificação dos ingressos, né? O processo que dizem que é elitização da torcida do Flamengo. E aí é legal a gente ouvir de você que tem a camisa do Flamengo como segunda pele, a identificação que você tem com o clube, o que você representa e sua relação com a torcida. E de fato, cara, assim, a atmosfera do Maracanã, ela tá diferente. O Maracanã mudou, mas a atmosfera da torcida do Flamengo no Maracanã, ela está diferente. E eu acho que está um tanto contraditório com as raízes do clube. Você também enxerga isso, vê isso como um problema? Os valores estão... é hora de adequar o sucesso às raízes do clube? Se você for olhar 3 anos atrás, a gente não estaria comentando isso. Porque era uma média de 60 mil pessoas 2 anos atrás. A gente estaria comentando isso? Não. Qualquer jogo contra, sei lá, Fulaninho Futebol Clube, você tinha 60 mil pessoas. Né? Qual foram os critérios para você mudar? Você sabe quando isso pode mudar assim de uma hora para outra? Quando tiver reflexo em cima do time. Que o time precisar de um incentivo da arquibancada, entendeu? Para poder tentar mudar um jogo que as coisas não estão dando certo. E isso aí vai, se acontecer isso, vai ter um... E a torcida do Flamengo cansou de pegar time no colo. Eu acho que você já tem que repensar, entendeu? Tudo bem, você tem Rio de Janeiro, 250 mil pessoas que querem o Maracanã, certo? Maracanã só cabe 75. Vamos botar um número redondo. Então, como é que você vai fazer com os outros 125? De alguma forma, você vai ter que... Mas para quê? Definir uma Maracanã forma. mais? Maracanã mais é para quem pode. Para quem pode, tem que pagar 2 mil. Não sei quanto, custa 500, sei lá. Esses podem, entendeu? Para comer sushi vendo o jogo. Não tem problema. Mas você precisa ter uma parte, uma metade, que são aqueles que vão interferir na hora que o time precisar. Hoje você tem torcedor selfie. O cara vai pro Maracanã, tira uma foto, manda pra rede social. Ele vê mais o jogo por aquilo que vê, né? Não, e muito mais do que ver o jogo por aqui. É o que você está dizendo, você chega, aí você tem comidinha, bebidinha, você tem... O perfil mudou. O perfil mudou. Tá mudando Mas assim... Peraí. Mudou pra onde? Pros camarotes. Sim. O camarote. Mas isso sempre teve. Sempre teve, Chico. Isso sempre teve. Nunca... Não, a questão é que o estádio não pode virar um único camarote. Né? Não. Mas não dá, né? Você precisa ter atrás dos gols, como sempre acontecia. Né? Onde hoje tudo bem. Antigamente, acabava o primeiro tempo, dava uma parte, dava a volta, ficava atrás. Para poder acompanhar. Para ajudar o ataque. E tal. Hoje não existe mais, porque é tudo numerado. E qual foi o critério para você chegar a esses números? Porque não vem me dizer o seguinte, eu até agora ainda não vi números em relação receita, né? O impacto que tem a bilheteria, vamos dizer, no orçamento do clube, completo, mensal e anual. Não era como no nosso tempo, que o Júlio César ligava e dizia assim, venham minhas formiguinhas ajudar o Juleba a comprar seu apartamento, quando via aquele Maracanã na estátua do Belino. Porque era assim, a gente dependia, o impacto que tinha da bilheteria. 80%, 90% era absurdo. Era absurdo. Tanto que foi implementado, na época, pelo Márcio e uma diretoria, dos 25% da renda. Pô, isso é um absurdo. Ganhando ou perdendo, os jogadores têm 25%. Sabe o salário de produção? Você vai produzir 10, você vai ganhar 10. Sim. Você produziu 1, você vai ganhar 1. Então, quanto mais se ganhava, mais o Maracanã ia enchendo, porque entendeu? Normal do torcedor. Ele vai quando o time está bem. Né? Sim. Então, essa era a ideia, entendeu? Hoje as coisas estão Me dá um exemplo de um jogo com você em campo, e olha que era sempre com um timaço, de que sentiu o jogo tá perdido, o time tá derrotado, o time tá mal, e a torcida fez o time vencer. Olha, eu não vou falar de que o time estava mal. Eu vou te falar de um jogo que foi os 6-0 em cima do Botafogo, que eu nunca vi uma cobrança tão grande quando você acaba o primeiro tempo ganhando de 4-0. Primeira reação do Galo, né? Que entrou no vestiário 4-0 o jogo.
calma, o que tá vendo? Aquela veia dele quando pulava aqui, a gente sabia que vinha... Não, calma, não sei o quê. Era a história dos 6 que o Flamengo tinha perdido, de 72, e que ele estaria no banco, ficou fora, mas que ficou marcado para ele, aquilo ali. Então era um momento assim. Essa cobrança, porque, beleza, você vai 4-0, não tem mais jogo, né? Acabou, né? O jogo. A gente vê muito isso hoje. Aí você vai relaxado. Começa a tocar pro lado e tal. E aquele jogo, ele serviu de exemplo para outros jogos, por exemplo, que você tinha contra adversários. Depois tem um outro jogo também que foi contra o Palmeiras também, com o Palmeiras do Telê, que a gente tinha perdido no Maracanã, com o Coutinho, que a gente tinha perdido no Maracanã de 4-1, e depois nós tivemos um outro jogo que aquilo ficou entalado na torcida. Então, quando chegou com 2-0, os caras incentivavam mais do que quando estava 0-0, porque queria devolver a goleada. Ao troco. A mesma coisa. Aquele segundo tempo do Flamengo e Botafogo, dos 6-0, eu acho que eu não me lembro de ter visto a torcida tão... Porque aquilo a torcida não deixou vocês tocarem pro lado. Tocar pro lado? Nem pensar. Se você atrasasse pro goleiro, você já estava sendo... Tava vaiado. Porque era muito bom. Era um clamor, né, para dar o troco, mais né? Precisava. Era mais do que um título aquilo ali. Sim. Entendeu? Porque ela ficou sofrendo durante... O 6º gol foi do Andrade. Foi do Andrade. Camisa 6. Camisa 6. Camisa 6. Isso. Então, quer dizer, esse lado, entendeu? E na história do Flamengo, do Corinthians, os clubes de massa, né? É muito comum a gente ver a torcida fazer time fraco ganhar, cara. Vamos ganhar no grito, mas fraco. Vamos lá, aí ganha mesmo. A torcida, o jogo é muito cabeça do também. Flamengo, Corinthians, a gente fala dos clubes populares assim, ele não quer técnica. Ele quer que você não economize. Essa é outra frasezinha que eu gosto de falar. Ela não quer que você economize suor. Só isso. Se entrega. Você pega. Eu joguei com Liminha, joguei com Merica, joguei com Charles Guerreiro. Olha que são 3 tempos, 3 épocas diferentes. Esses caras, tecnicamente, não eram. E foram ídolos, são ídolos. Sim. Entendeu? Por quê? Sim. Pela entrega. Porque o cara não economizava uma gota de suor. O apelido dado ao Rondinelli. Deus da raça. Exatamente, entendeu? Então, o reconhecimento da torcida ela vai muito em cima daquilo que o cara está fazendo em campo. Logicamente, o Zico e a companhia sempre foram o cara pela parte técnica, tudo isso. Mas esses caras se tornaram tão ídolos quanto... E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.